Devido às redes sociais, parece que a linguagem emocional mudou. Será que a pessoa que eu relaciono comigo está me traindo ou eu traindo essa pessoa? Será que a pessoa que curte os meus comentários, os meus stories, me vê, conversa comigo, está interessado em mim? Até nem que ponto nós temos uma coisa que é de fato realidade ou de fato neurótico, fantasioso da minha cabeça? Se você tem dúvida com isso, eu te convido a ver no olhar de um psicanalista qual é a opinião com relação a tudo isso. Então, roda a vinheta aí, produção. Lembrando que no final desse vídeo eu vou dar a minha opinião, beleza? Como eu utilizo das redes sociais para poder aplicar num contexto sadio ou não. Será que as nossas relações mudaram a maneira como nós enxergamos as coisas? Pessoal, a primeira coisa que nós temos que entender é que nós estamos na era do mundo digital. Por causa da era do mundo digital, nós estamos, de uma certa maneira, criando várias conexões, conversando com várias pessoas, adicionando pessoas, curtindo pessoas, conversando com pessoas, e fato é, o nosso ciclo de uma maneira social de virtualidade e do físico, alguns aumentaram e outros diminuíram, ou os dois cresceram exponencialmente. Só que o grande problema com relação a tudo isso é que nós vemos por parte das pessoas que têm alguma relação e também por parte das pessoas que não têm alguma relação, algumas coisas acontecendo que, de certa maneira, nós intuitivamente pensamos que pode ser algo ou não pode ser nada. Então, por exemplo, quando a gente pega uma situação específica, quando uma pessoa vai lá e te adiciona, quando uma pessoa reage com o coração, quando uma pessoa reage com algum comentário, de uma certa maneira, quando o nosso cérebro está guiado de uma maneira inconscientemente coletiva, fantasiosa, nós acreditamos que isso pode ser algum sinal de interesse. Pode ser algum sinal de interesse? Dentro de uma realidade normal, depende. Depende de que sentido? Depende do sentido da materialização do virtual concretizar na materialização do real. Porque nós vemos uma realidade que o mundo não é somente virtual, o mundo também ele é real. Então, nós estamos caminhando para uma situação que nós temos pessoas que entendem isso de uma maneira real e nós temos pessoas que não entendem. Nós temos pessoas que, de uma certa maneira, projetam fantasias neuróticas e nós temos pessoas que não projetam nada porque vivem no mundo real. Então, qual é o equilíbrio de tudo isso? O equilíbrio de tudo isso é você entender em que ponto está a frequência da pessoa que você está conversando. Vamos colocar num contexto aqui de realidade, num contexto prático. Nós sabemos que tem pessoas que usam as redes sociais para ter poder de influência. Poder de influência em que sentido? Exemplo, nós sabemos que tem pessoas que usam as redes sociais através do seu corpo para poder ganhar rede de influência. E eu não estou dizendo se a pessoa está fazendo certo ou errado, mas fato é, tem gente que usa para ganhar rede de influência. E se a pessoa se sente bem com isso diz mais sobre a pessoa do que sobre quem está seguindo a pessoa. Porque nós temos que entender também que quem usa das redes sociais para poder ganhar repercussão de influência, a pessoa ela tem o objetivo daquela repercussão de influência. Nós vemos que, por exemplo, teoricamente falando, a mulher ela tem a tendência de ter mais seguidores do que o homem. Por que a mulher tem a tendência de ter mais seguidores do que o homem? Porque na nossa realidade como povo brasileiro, nós estamos vivendo uma realidade de uma nação pervertida, uma nação prostituída. Uma nação que só quer saciar o seu bem e prazer. Só que em contrapartida nós vemos também situações que quanto mais seguidores essa mulher utiliza do seu corpo para poder reter, nós temos também que nenhum fã fica com ídolo. Então qual que é a frequência da mulher e qual que é a frequência dessa pessoa que quer seguir essa outra pessoa? E nós temos também uma outra realidade. Qual que é a outra realidade? Vamos pegar esse mesmo exemplo da mulher que usa o corpo. Às vezes a mulher pode ser uma professora de educação física, ou então uma atleta. Se ela está usando a mídia social para poder ganhar influência na área do seu esporte, não tem nada de mais isso. Só que em contrapartida tem gente que tem interesse na área sexual e tem gente que tem interesse na área esportiva. Mas qual é a resposta de tudo isso? A resposta de tudo isso depende da frequência que cada um está. Se a mulher usa a frequência baseada na sua área esportiva e você tem aqui uma outra pessoa baseada na frequência da taradice, as duas frequências elas não se conversam. Agora, se você tem uma pessoa na área de esporte e a outra pessoa com interesse na área de esporte, a frequência conversa. Você
tem conexão. Só que o grande problema é que a gente está colocando o quê? Isso aqui como área de esporte, como isso aqui como taradice. E os dois tentando comunicar para que algo aconteça. Só que não vai acontecer, porque são frequências incompatíveis. A gente pode pegar também para o lado do homem. O homem, às vezes, ele segue uma mulher, mas aquela mulher ali, ele é um fã e ela é um ídolo, e aquilo dali não vai acontecer. Mas vamos supor que o homem admira o trabalho daquela mulher. Aquela mulher é uma psicóloga. Aquela mulher é uma pessoa que ajuda homens a serem homens melhores. Se aquela mulher utiliza do trabalho dela em função de ajudar homens a serem homens melhores, e nós temos aqui uma demanda de homens que segue essa mulher para poder ser homens melhores, nós temos uma frequência que se comunica, uma frequência que se conversa. Agora, se nós temos aqui essa mulher que só trabalha em recuperação de homens, mas nós temos aqui homens que querem pegar essa mulher, as frequências, elas não se conversam, elas são nulas, porque são frequências opostas, frequências diferentes. Então, nós temos que entender que, às vezes, o mundo digital está banalizando muitas coisas. Banalizando em que sentido? Que toda pessoa que você vai lá e segue, se está mostrando o corpo, é porque você tem interesse. Ou toda pessoa que o homem segue significa que ele tem interesse. Gente, depende da frequência. Mas nada ultrapassa a realidade do mundo real. E o que seria a realidade do mundo real? A realidade do mundo real é que quando nós temos uma frequência conversando com outra frequência, essas frequências geram conexões, isso vai resultir no resultado final, que é o mundo real. E nós temos um princípio de insegurança no mundo relacional, no caso falando especificamente de quem já tem um cônjuge ou um relacionamento monogâmico, da insegurança por parte dessa conexão. Vamos ser bem sinceros aqui, vamos trabalhar de uma maneira prática e lúdica. Dentro do contexto social nosso como brasileiro, nós temos dois princípios importantes. Quais seriam esses dois princípios? Primeiro princípio, falando por parte do feminino, a mulher tem o poder de escolha. Fernando, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer com isso que a mulher, por ela ser mulher, e se ela for uma mulher muito bem cuidada, ela tem o poder de escolha. Poder de escolha em que sentido? De se relacionar e conversar e conviver com qualquer homem. Por quê? Porque ela é mulher. E por ela ser mulher, ela tem poder de escolha. É mais fácil você falar com um homem se ele quer escolher uma mulher e ele não consegue, mas se a mulher, dependendo da situação, ela consegue escolher um. Então, a mulher tem o poder de escolha. Só que o homem tem o poder da decisão. Fernando, o que você está querendo dizer com isso? Estou querendo dizer com isso o seguinte: se a mulher tem o poder da escolha, ela escolhe quais são os homens que ela quer conversar e se relacionar. Quais são os homens que ela quer ter como amigos e quais são os homens que ela quer ter como possíveis pessoas a representar na sua vida um relacionamento, ou um namoro, ou até ser mesmo o marido ou o pai dos seus filhos. Então, a mulher tem o poder da escolha. Só que o poder da decisão não é da mulher. O poder da decisão é do homem. Por que você está querendo dizer isso, Fernando? Não entendi. Eu estou querendo dizer o seguinte, que dentro da realidade nossa do Brasil, nós temos a situação de que quando dois casais se relacionam, não é a mulher, dentro de um princípio moral brasileiro, que pede o homem em namoro. Não é a mulher que pede, dentro do princípio relacional brasileiro, o homem em casamento. Quem que pede? A mulher em namoro e a mulher em casamento. O homem. Então, o homem tem o poder da decisão. A mulher tem o poder da escolha. O homem tem o poder da decisão. Se a mulher quiser oferecer o seu corpo para um monte de homem, ela consegue. Mas se o homem que ela oferecer tiver o poder da decisão, ele pode aceitar e ele pode falar não. Da mesma forma, por exemplo, se o homem trai ou se a mulher trai, a mulher tem o poder da escolha, mas o homem tem o poder da decisão. Se o homem traiu e a mulher escolheu a traição, a decisão foi do homem, porque a mulher escolheu esse homem. Agora, se a mulher quer trair e o homem tem o poder de decisão, o homem ele aceita, porque ele decidiu aceitar, mas a mulher tem o poder de escolha. Não tem como ter conexão física, emocional, se os dois não estiverem na mesma frequência. Se estiverem em frequências diferentes, não tem relação. Quando eu falo relação, ok, beijo na boca pra cima. Então nós estamos vendo hoje a galera muito neurótica. Neurótica em que sentido? Eu tenho que saber com quem que você está conversando, eu tenho que saber com quem que você está relacionando, eu tenho que saber o que está acontecendo, eu tenho que saber o que é tipo de mensagem, o que é isso, o que é aquilo.
Gente, se você tem confiança em você mesmo e a pessoa trair você, diz mais sobre a pessoa do que sobre você. Se a mulher tem o poder da escolha, o homem tem o poder da decisão, cada um está usando o seu fator de influência para buscar aquilo que tem no contexto de relação. Mas voltando dentro da realidade do mundo digital, dentro da realidade digital, se a pessoa curte meus stories, se a pessoa vai lá e comenta, se a pessoa vai lá e sinaliza uma intenção de um coração, significa alguma coisa? Pode significar no mundo fantasioso e desejoso. Mas no mundo real significa algo que aconteceu? Não. Por quê? Não aconteceu nada. Não aconteceu conexão. Não aconteceu o físico. Não aconteceu frequências conectadas. Então a loucura do mundo digital, baseado no que muitas pessoas dizem, que é isso, que é aquilo, que é isso, que é aquilo, nós estamos tomando partido de consciências baseado naquilo que as pessoas dizem. E por ter hype de várias situações do que as pessoas dizem, nós estamos colocando isso como fator predominante de verdade. Então, independente de conexão, independente de reações, independente do mundo virtual e do mundo físico, tudo vem da frequência de conexão. Porque se não houver frequência de conexão, os dois alinhados na mesma frequência, não possui a relação. E eu estou dizendo para você deixar de alinhar com a pessoa que você se relaciona, não curtir ou não conversar com determinadas pessoas? Não. Eu estou dizendo que se você faz isso e alinhou isso com seu parceiro ou com sua parceira e se sente feliz, tudo bem para você, eu respeito muito a sua decisão. Mas eu estou dizendo para a grande massa populacional hoje, principalmente do Brasil, que tem mais hoje na história do que solteiros, do que pessoas casadas, que relação online não significa absolutamente nada. Porque está no mundo digital, o mundo físico ainda não concretizou. Se no mundo digital tiverem a frequência e acontecer no mundo físico, aí sim pode ter um contexto relacional. A única diferença de mim para você, que a minha deficiência está exposta, é a sua não. E se você gostou desse vídeo, eu te convido a curtir e deixar nos comentários o que você acha. Será que as pessoas estão fantasiando coisas demais? Ou será que a gente está precisando de voltar para o mundo de verdade, que é a realidade da situação do dia a dia de todo mundo? Vou finalizar o vídeo por aqui. Um abraço e tchau, tchau! Bom, como eu uso dentro do contexto relacional, na minha realidade, como psicanalista, como uma pessoa de mídia, a aplicar dentro de uma realidade saudável na minha vida. Cara, eu uso da seguinte situação. Eu, Fernando, vê lá, o Instagram, beleza, eu tenho aqui mais ou menos 40 mil visualizações por mês, só no Instagram, 40 mil visualizações por mês, aí eu tenho um número X de seguidores. O que eu tomo como premissa? Para mim, curtiu, comentou, se eu achei interessante, bacana, eu vou lá e respondo, se não, eu não respondo. Mas se curtiu, comentou e falou alguma coisa, para mim não significa eu, Fernando, nada. Por quê? Porque não chegou dentro do contexto de realidade social. Simples assim. Da mesma forma como eu mando para pessoas mensagens, alguma coisa, dentro do mundo digital, no contexto relacional, realidade do mundo físico, às vezes é só uma demonstração de afeto. E o que eu uso como princípio sadio meu, Fernando? Meu Instagram é aberto, a pessoa pode me seguir do jeito que ela quiser. Agora, eu, Fernando, só sigo pessoas que eu tenho conexão real. Conexão real em que sentido? Através de negócios, através de que eu conheci pessoalmente. Eu só sigo pessoas que eu tenho conexão real. Se alguém foi e me adicionou e eu tenho uma conexão virtual e ali a gente começou a conversar no mundo virtual e talvez migramos para o mundo real, aí é outra coisa. Mas quando eu vejo que a situação não caminha para poder conectar no mundo da realidade, no mundo real, eu paro de seguir a pessoa. E se a pessoa continuar me seguindo pelos conteúdos que eu produzo, tudo bem. E se a pessoa também não me seguir, tudo bem também. A vida é assim, gente. Pra que a gente tem que perder tempo em coisas virtuais? Ai, a pessoa fez isso, a pessoa fez aquilo. Aí nós estamos colocando a nossa mente, projetando para um mundo fantasioso. Essa é a minha opinião. Eu ajo dessa forma. Sigo pessoas que eu conheço, sigo pessoas que eu tenho negócio. Pessoas que me seguem e eu não conheço, eu não sigo de volta. A não ser que eu converse com essas pessoas. Aí caminha para um processo terapêutico ou então para um contexto de amizade relacional. Fora isso, absolutamente amizade ou então nada. Eu aplico dessa forma. Se você aplica de outra forma e se sente feliz, tudo bem, parabéns para você. Mas eu me sinto feliz e bem dessa maneira. Beleza? Espero ter contribuído. Um abraço e tchau, tchau.